Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Nessa noite chuvosa, nós estamos aqui para falar e ouvir da palavra do Senhor Jesus. Abra em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, nós vamos ler essa palavra de Deus ao nosso coração. Gênesis capítulo 22. É um texto muito conhecido, vamos falar assim, bastante pregado, mas que nos traz uma grande lição para a nossa vida. Gênesis capítulo 22, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o início, no capítulo 22, vocês acharam? Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. Começando no versículo 1, nós vamos ler 10 versículos. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem, o que, irmão? Pega o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi para o lugar em que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha dos holocaustos, e pô-la sobre Isaque, seu filho, aí ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Vamos ler 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Pode fechar a palavra. Graças a Deus. É uma história muito conhecida, onde Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. A verdade é essa, que era o sacrifício. Deus manda Abraão. Irmãos, talvez alguém pergunte: mas Senhor, matar uma criança? Era o único filho dele, o filho da promessa. Irmãos, ali Deus estava provando o coração de Abraão, o que era maior na vida dele. Quem entendeu? Provando o coração de Abraão. Deus estava provando o coração de Abraão, para saber realmente Abraão, o que era maior na vida dele. Quem era maior na vida dele? O filho era o que ele mais queria. O filho era tudo para ele, porque há quase 100 anos de idade ele tem esse menino, uma promessa. E Deus realmente foi provar onde? Aonde pegava nele, aonde era o mais importante na vida dele. Só que dá uma pregação, irmão. Muitas vezes Deus vai provar você, vai provar o seu coração, naquilo que é maior para você, para provar na sua vida, né? Para você saber quem é maior na sua vida,
aquilo que você está se apegado, ou às coisas de Deus, ou Deus. Foi isso a razão de provar Abraão. Mostrar para Abraão, provando o coração de Abraão, o que era maior na vida dele. Quando Deus fala, que nós lemos aqui no capítulo, versículo 1, Abraão de prontidão, discernimento daquela voz. Ele discerniu a voz de Deus. Quer dizer, eu sei quem está falando comigo. Eu sei quem é essa voz. O que fez Abraão? Reconhecendo que era Deus, ele se organizou. Ele preparou tudo. Preparou a lenha, preparou o jumento, chamou o servo. Vamos falar assim, ele preparou todo o ambiente para ser provado. E não falou para ninguém. Ele preparou tudo. Ele se organizou. Irmãos, eu quero falar uma coisa, irmão. Muitas vezes a gente quer a bênção, quer a vitória, quer as coisas de Deus, mas muitas vezes a gente não se prepara. Vida de oração custa caro. Eu disse hoje em Sorocaba, orar por orar, melhor não orar. Fazer aquela oração meia boca é melhor não orar. Quando você quer que Deus fale com você, Deus toque em você, que Deus quer alguma coisa na sua vida, você tem que preparar o ambiente, irmão. Tem que preparar o seu coração. Tem que se ligar no trono, se conectar, né, no mundo da internet, se conectar com o alto. Porque não tem outro jeito. E saber se é Deus que está falando ou é o meu coração que está falando. Abraão, na hora, ele discerniu, sabia que era Deus que estava falando com ele. E ele sabia que Deus estava o quê? Provando o coração dele. Porque você vai lá em Hebreus capítulo 11, lá fala assim que Abraão cria que mesmo que ele sacrificasse o filho dele, mesmo que ele matasse o filho dele, queimasse o filho ressuscitaria da cinza. Ele estava preparado para aquilo que Deus tinha para ele. Irmão, se você não tiver uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, eu vou dizer de novo, se você diariamente não tiver uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, você está cometendo o suicídio espiritual. Aí forte, né, irmãos? Se você não ora todo dia, se você não tem uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, a sua vida espiritual, está cometendo um suicídio espiritual. Porque você não vai conseguir ouvir quando Deus falar com você. Porque se você não está bem espiritualmente, como que você vai ouvir? E olha que a gente fala muito com Deus, pede muito para Deus, ora, e não é errado orar, não é errado pedir. Mas muitas vezes a gente não ouve o que Deus está falando. Tem momento da nossa vida, irmão, que eu já falei aqui uma certa vez, que Deus usa até o jumento para falar com a gente. Porque Balaão, você vai lá na história de Balaão, Deus fala com Balaão, Balaão, não vai amaldiçoar. O que Balaão fez? Foi amaldiçoar. Aí Deus precisou usar a jumenta. Muitas vezes Deus usa a jumenta para falar conosco. A jumenta lá no emprego, aquele jumento, que é um jumento no emprego lá, se fala nesse cara, mas Deus usa. Deus usa. E você tem que estar preparado para discernir a voz do Senhor na sua vida. E para você discernir a voz do Senhor, se é Deus que tem que falar, realmente, se é Deus que está falando comigo, eu tenho que gerar um ambiente favorável, um ambiente onde ocorre uma aliança com Deus, aonde eu posso sair dessa dimensão, entrar na dimensão de Deus, para estar atento. Você vai em Apocalipse, lá nas cartas da igreja, ele termina, quem tem ouvido, ouça. Eu lembro muito assim do meu
do meu cunhado, o René. Ele vinha na igreja bem no início. E ele dormia no culto. Dormia, mas dormia. E eu falava assim: René, você tem que ouvir a palavra, René. A palavra é tudo para a sua vida, René. Porque ele chegava em casa, irmão, ele ia até meia-noite, 1h da manhã, acabava o sono. Eu sei que dá sono muitas vezes, trabalha, está cansado. Mas se você dormir na igreja e chegar em casa e acabar o sono, alguma coisa está errada. Se você está o sono na igreja, mas chega em casa, deita e dorme, quer dizer, realmente você está cansado. Se você chega em casa e vai assistir televisão, e vai 10 horas, 11 horas, alguma coisa está errada. E o inimigo, muitas vezes, você não percebe, ele vai cegando, e a palavra não vai entrando, e você não vai criando um ambiente para Deus trabalhar na sua vida. Aí quando vem problema no casamento, é problema financeiro, é problema com luta, porque o inimigo tem brecha para entrar. Mas quando você cria um ambiente favorável, ora, lê a Bíblia, busca a Deus, tem vida de comunhão, você está com o ouvido pronto. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Irmãos, lá no Salmo 15, fala assim: Senhor, quem entrará no teu tabernáculo, quem subirá ao santo monte? O desafio não é subir e nem entrar. O desafio é permanecer. Você vai no acampamento, vai, recebe bênção, vai na vigília, passa no culto, sai com fogo, falando em língua, pulando e animado. O duro é permanecer. O duro é continuar. E Abraão, quando ele ouve a palavra do Senhor, ele entende realmente o que Deus queria para a vida dele. Ele realmente entende mesmo Dircínio o que Deus queria da vida dele, né? Ele ouve, e aí ele podia, quando ele ouviu, ele podia reter ou entregar. O que ele fez? Se entregou. Ele foi. Pensa um pouquinho, irmão, nós lemos a palavra, 10 versículos, foi 3 minutos para ler, 2 minutos para ler tudo. Mas se você pegar e meditar na sua casa, você vê que foi 3 dias de caminhada. 3 dias pensando, o que eu vou fazer do meu filho? 3 dias para arrepender. 3 dias. Ele teve 3 dias para pensar o que ele ia fazer. Mas 3 dias caminhando com o servo, olhando para os filhos dele, para o filho dele, ele estava aceitando e cumprindo o que Deus queria para ele. Eu pergunto, irmão, será que Isaac era tão bobinho assim que não estava sabendo o que ia acontecer? Isaac estava acostumado a ver o pai sacrificar cordeiro. Isaac, né? Sabia como que era um sacrifício, que era a lenha, que era o fogo, era o cordeiro, mas não tinha o cordeiro. Será que não surgiu alguma coisa no Isaac? Epa. Deus falou com Abraão, mas Deus não falou com Isaac. E aí, irmão, quando Deus fala com você, é com você. Você não precisa explicar para o Isaac. Até dentro do casamento. Muitas vezes Deus fala comigo, é comigo. Eu não falo para ela. E com certeza vice-versa. Porque muitas vezes Deus fala, é individual. Imagine lá no caminho, Abraão virasse para Isaac: Isaac, se prepara, filho, que é você que vai morrer. 3 dias de caminhada. Um dia que fosse dormir na segunda noite, que eu acordava, Tadeu Isaac, só estava o rastro. Se você sabe que você vai morrer, você vai ficar, irmão? Perna para ti que te quero. Tem muita coisa que acontece na nossa vida, é porque a gente fala. Mas Deus mandou falar? Não, Deus falou com você.
Deus está provando o seu coração. Deus não está provando o coração de Isaac. Deus está provando o seu coração. E você está fiel. Deus está provando, eu estou obedecendo, Deus está tocando no meu coração. Aí você vai e fala. Aí que é o problema. Abraão não falou nada. E ele sabia o que tinha que fazer. Se vai lá em Maria, quando ela estava grávida, o anjo falava com ela, ela só guardava no coração, e esperava se cumprir. Muitas vezes arrumamos lutas, problema, é porque a nossa boca, a nossa língua, né, é um pouco grande. Nem deu direito, já vai contar. Espera acontecer, espera receber, espera Deus abrir a porta. Porque quando você vai contar alguma coisa, irmão, muitas vezes você está no entusiasmo, você está na alegria, você está na felicidade. Aí você vai contar aquele projeto, aquele sonho, aquilo que você quer. Aí aquela pessoa ali do lado, né, te dá uma palavra que te joga para baixo. Que isso, você é boba. Você é bobo, para com isso. Ah, se eu fosse você, não faria isso. E aí te dá uma confusão na sua mente. Fique na palavra de Deus, irmão. Deus falou com Abraão, mas não falou com Isaac. Deus tem falado com você. Não é porque você vai estar com Isaac, né, que você tem que falar. Você vai prosseguir caminhar. Deus vai dar a vitória. Deus vai fazer o que tem que fazer, o projeto na sua vida. Deus tem, é contigo. Naquele momento era com Abraão, não era com Isaac. Era com Abraão. E aí, eu tenho certeza que Isaac entendia o que ia acontecer. Talvez com certeza ele não sabia. Ele perguntou para o pai: pai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, a corda está aqui para amarrar. Cadê o cordeiro? Abraão olhou bem para o filho, talvez com o olho cheio de lágrima, e falou: Deus proverá, filho. Deus proverá. Deus proverá. Abraão não reteu o que Deus pediu. Deus fez um pedido. Muitas vezes a gente retém, irmão. O pedido de Deus, eu tenho aprendido, nunca é parcial. Deus sempre vai pedir tudo. Tudo. Imagine se você que é casado ou namorado e fala assim: nós vamos compartilhar o meu esposo, vamos compartilhar a minha namorada, vamos compartilhar. Quem que queria compartilhar? Compartilhar a esposa? Ninguém quer compartilhar. Você quer só para você. Deus também só quer você para Ele. Deus não quer compartilhar com ninguém. Ele não quer parcial, Ele quer você por inteiro. Por inteiro. E quando Abraão não reteve, ele entregou Isaac, porque ele entendeu a voz de Deus. Entregar, irmão, de coração, é ser voluntário a Deus, sem esperar nada em troca. Porque se você for entregar alguma coisa para Deus e esperar alguma coisa em troca, você não entendeu nada ainda. Porque quando Deus falou para Abraão, ele não perguntou: o que eu vou ganhar? Qual será a minha recompensa? Não. Tem muita gente que quer fazer alguma coisa, Deus tem falado, a pessoa retém, ou então, eu vou fazer porque eu vou ter alguma coisa em troca. Quando você fizer alguma coisa para Deus, não espere nada em troca, faça de coração, de voluntário, porque Deus falou para você fazer. Porque com Deus não tem barganha. Você faz com gratidão. Deus falou, ouvi a voz de Deus, amém. Mas Deus, é impressionante, ainda nós sabemos que Deus nunca vai deixar na mão. Ele vê a fidelidade e Ele sempre vai suprir. Ele vai, vamos falar assim, Ele vai surpreender nós quando Ele vê que o nosso coração é fiel a Ele. Ele vai surpreender.
Ele não vai se surpreender, nós iremos ficar surpreendidos. Porque assim é. E a vida de oração, nós temos falado, a Milene, nossa aqui, a vida de oração custa caro, irmão. Você tem que ter uma vida de oração. Eu acredito que nós estamos no últimos, a igreja de Deus, do Senhor Jesus, está nos últimos tempos nessa terra. Realmente eu acredito. Nós estamos vivendo a igreja de Deus, os últimos tempos nessa terra. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar e orar, hora após hora, continua a orar. Porque a trombeta vai tocar. As lâmpadas que tiver azeite. Vocês sabem, não vou pregar sobre isso. Nós já fizemos peça, já fizemos um acampamento. Ele vai vir, vai voltar. E muitas vezes, a pessoa, ele quer de Deus, mas não entende Deus. Deus está falando. Está falando. E fala, e continua a falar. Né? Aproveito para... Val já contou o testemunho dela aqui da pedra, né, Val? Da Melissa, que estava lá com o rim, com a pedra. Vocês ouviram que o médico ia ter que operar. Mas no louvor, aqui ela ouviu o hino, né? Da pedra da Aline Barro. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Ela naquele momento, ela pegou aquela palavra, ela sabia que era Deus que estava falando, que Deus estava removendo a pedra do rim lá da parte urinária da Melissa. Chegou em casa, a pedra não estava na Melissa, mas ela tinha a palavra, ela ouviu a palavra. Mas de repente a Melissa foi para o banheiro, lá escutou, a pedrinha caiu. A pedra que o médico não falava, que não caía. Mas quando você entra, você recebe, você entende o que Deus está falando, irmão, o milagre acontece. O problema é não entender o que Deus está falando. Isso é o maior problema, quando nós não entendemos o que Deus está falando. E aí a gente fala assim, acho que Deus está atrasado. Irmão, Deus não tem pressa. Diga, Deus não tem pressa. Pressa é defeito de quem anda atrasado. Deus não se atrasa. Por isso que Ele não tem pressa. Por isso que Ele não tem pressa. E Ele chega lá no Monte Moriá. Ele pega Isaac e sobe lá. E vai fazer tudo o que Deus falou na vida dele. E Deus provando o coração dele. E Deus queria provar para Abraão quem era maior na vida dele. Quem é maior na sua vida, irmão? Quem é maior? É o Senhor Jesus? Ou será a minha esposa que é o maior da minha vida? Ou meus filhos, minha família? A gente morre até pela família, para os filhos, se precisar morrer. Mas na realidade, nós precisamos, em primeiro lugar, Jesus. Jesus. Enquanto Jesus não for o primeiro na sua vida, fica difícil. Não basta levar o nome de cristão, levar o nome de outras coisas, a não ser o nome que eu sou fiel a Deus, em tudo. E eu quero falar muitas vezes, irmão, Deus vai provar, ver o seu coração. E muitas vezes a pessoa fala assim, a porta fechou. Deus abre porta, mas também Deus, não diga porque a porta fechou que não é Deus, porque muitas vezes é Deus. Outra coisa, o vento está contrário. Não é porque que o vento está contrário que seja do inimigo, irmão. Muitas vezes o vento é contrário, mas é de Deus também. Nossa. E aí?
Paulo estava no navio, veio um vento contrário, levou o barco lá para uma ilha. E lá ele pregou, ganhou a ilha inteira. Foi picado pela cobra, o vento, acho que é Dulão lá, né? Veio o vento contrário. Então se soprar o vento a favor ou ao contrário, irmão, Deus tem controle de tudo. A tempestade, na hora do sofrimento, na hora das ondas levantar, é a hora que Deus fala com você. É na hora que Deus fala. Estavam os discípulos com o barco balançando, vento contrário, onda levantando, barco querendo afundar. Jesus fala: não tem mais, sou eu. Sou eu. É na tempestade que Ele fala com você. É no deserto que Ele está com você. Creia somente. Não desespere. Confia em Deus. Confia em Deus. Eu sei que não é fácil, mas confia em Deus, porque vale a pena, irmão. Vale a pena realmente você servir a Deus e principalmente discernir a voz de Deus. O que Deus está falando com você? Eu tenho dito, falado, Deus só tem um plano. Qual é o plano? Plano A. Deus não tem o plano B. É nós que fazemos. Não, o plano A, se não der certo, é o plano B. Se não der o plano B, eu crio um C. E se precisar, eu faço um D. Deus tem traçado um plano, e esse plano é para a sua vida, e você se enquadra nesse plano. A tempestade pode vir, o vento contrário pode soprar, você está no plano de Deus, vai dar certo, a vitória é sua, você vai ser feliz, você vai ser abençoado, e pronto, acabou. E o nome dele vai ser glorificado, porque assim Ele quer. Não é o que eu quero, e sim o que Ele quer. Será que Abraão queria sacrificar o filho dele? Não, jamais. Mas Deus provou o coração de Abraão no que o que era mais importante para ele. Aprenda a discernir, se preparar o ambiente para Deus falar com você. Porque muitas vezes a pessoa ali ora correndo. Não ore correndo. Tira um minuto, ore, dedica a Deus. Leia a palavra. Tenha uma vida de oração, uma vida de comunhão. Porque se faz necessário. Não é de qualquer jeito. Mas, pastor, mas se eu estiver dirigindo, ora também, estou lavando, ora. Mas tem um momento que você reserva. Esse momento é para Deus. A Bíblia diz: entra no seu quarto, fecha a porta e vai falar com o Pai. É isso que Ele deseja. Mas e a louça? Um monte, deixa um pouco a louça, irmão, vai lavar, vai orar. E as contas, deixa um pouco as contas, vai orar. Porque quando você ora, Ele trabalha. A Bíblia fala bem claro, que aos seus amados Ele dá quando? Quando você deita na cama. Põe a sua cabeça no travesseiro e ronca. Não é quando você vira para cá e fica pensando no problema, e vira para cá, e levanta, e bebe leite, e esquenta leite, e volta, e bebe água, e olha para a conta, e olha para o relógio, e olha para o celular, e deita, e levanta, e deita, e levanta, e à noite avança. Deus não trabalha. Deus trabalha quando você ora, dobra o joelho, agradece a Ele, confia nele e ronca. Deita, fecha os olhos, cobre com o edredom nesse friozinho aí, e liga o ventilador, né? E dorme. E acorda de manhã feliz. Deus trabalhou durante essa noite, e o sol raiou, a misericórdia do Senhor se renovou para mim mais uma manhã. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Ele é bom não porque você é bom. Bom é só Deus. Nós somos falhos, pecador, somos tanto, irmão, tantas coisas na nossa vida. Mas mesmo assim, Ele nos chamou, nos predestinou e vai nos abençoar.
Aprenda uma coisa: a confiar no Senhor. Não tem nada que você vai impor a Deus para Deus te amar. O amor de Deus é incondicional. Não tem condição para Deus amar você. Se eu fizer certinho, Deus ama. Não, se você fizer errado, Deus vai te amar do mesmo jeito. E vai lutar para você fazer certo. O diabo é acusador, mas o nosso Senhor Jesus é o justificador. Então, fica com essa palavra. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Saiba, Deus tem controle de tudo. Deus sabe tudo. Nada acontece por acaso. Nada. Mesmo as coisas que não é tão legal. Lá fala assim: o que diremos a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Que coisas? Coisas boas, coisas ruins, coisas positivas, coisas negativas. Que diremos nós a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o que você passou, deixou de passar, Deus é pela sua bênção, Deus é pela sua vitória, e Ele vai sim estar com você em todo momento. Ficai em pé em nome do Senhor Jesus.